Bom dia, minhas queridas irmãs, irmãos e amigos, né? Da palavra de Deus. Nós agradecemos a Deus por mais um dia, né, de sexta-feira, sendo o dia de preparação e desejo uma boa preparação para vocês, né? E nós vamos então fazer um resumo da nossa lição através das perguntas recapituladoras, né, que se encontra aqui na página 74 da nossa lição. Vamos lá? A primeira pergunta diz: como o comportamento de Paulo contrastava com o de seus compatriotas? Nós podemos ver que depois que Paulo aceitou Jesus no caminho de Damasco, ele teve, né, a sua vida transformada. Ele era um homem, era um homem letrado, um homem polido, mas não havia a graça de Cristo, né, nas suas atitudes. Por isso, ele cegamente perseguia os cristãos, né, querendo os forçar a crer como ele, né, e mesmo, até mesmo, tirar-lhes a vida, porque se eles não queriam fazer como ele desejava, ele se sentia, né, do direito de castigar, tirar a vida deles, né, achando que estava fazendo, julgando que estava fazendo o correto. Mas depois da sua conversão, ele recebeu a graça de Cristo, né? E agora a sua conduta é muito diferenciada, né, dos seus compatriotas, né? E eles procuravam ir contra Paulo porque a verdade que Paulo conheceu confrontava com o que eles criam, né? E então agora era nítida a diferença, né? Era nítida a diferença dele, o contraste, né? Dele com seus conterrâneos, né? E assim deve ser, né? O contraste tem que ser nítido, tem que ser diferente mesmo, né? Para que as pessoas verem quem realmente é de Cristo, não é mesmo? E o apóstolo Paulo tinha agora uma atitude muito cristã, né? Muito diferenciada da deles, que também professavam ser crentes, que criam em Deus, enfim, é isso aí. Que Deus tenha misericórdia, né? Para que nós possamos ser diferentes, né, daqueles que professam crer em Deus, mas que não andam, não guardam os seus mandamentos, não fazem verdadeiramente a sua vontade. 2. O que possibilitou a Paulo suportar o sofrimento pelo qual passava? Bom, Paulo ele recebia, né, o conforto do Pai Celestial, né? Aqui na pergunta 2A, diz-nos assim na nota, a última parte. Exercia uma fé viva e permanente, pois cultivava o senso da presença de Cristo em tudo que fazia. Recebeu forças mediante a prece e, como fiel soldado de Cristo, sempre confiou nas ordens do seu capitão. Então, ele exercia fé e ele cria, né, que Deus estava a seu lado, né, e Deus vinha mesmo confortá-lo. Nós vimos aqui na lição, né? Então, agora, isso tudo fortalecia o seu amor pelas almas, né? Ele tinha um amor muito grande pelas almas e agora tudo isso impulsionava ele a sofrer como bom soldado de Cristo, né? A padecer aqueles sofrimentos, mas sabendo que no futuro ele receberia, né, o seu galardão, né? A salvação eterna em Cristo Jesus. 3. Quem tratou Paulo da pior forma? Os pagãos, os fariseus ou os saduceus? Então, nós vimos aqui, em uma das perguntas, né, falando sobre esse assunto, que os saduceus negavam a ressurreição dos mortos e a existência dos anjos, e eram céticos em relação a Deus, né? Agora, já os fariseus, não, eles criam. E, enfim, eles se tornavam o quê? Assim, se tornavam cúmplices de Paulo, né? Mas os saduceus, eles eram os piores inimigos, né, de Paulo. Os pagãos também não eram os piores inimigos, porque nós vemos aqui os pagãos ajudando Paulo, né, a se livrar, né, ajudando Paulo, sendo coerentes, né, vendo que Paulo, ele não, o que ele fazia não era digno de morte, nem de açoite, nem de prisão. E então, quem sobra para nós aqui são os saduceus, né? Que negavam a ressurreição dos mortos, a existência dos anjos e eram céticos em relação a Deus. Então, esses eram os piores inimigos de Paulo, né? 4. Como o cuidado que Deus teve por Paulo na prisão da fortaleza pode nos confortar? Deus, ele é onipresente. Então, aonde quer que nós estejamos, ele vai estar conosco. Nós não podemos perder isso de vista. Nós sabemos que Deus, ele é o nosso guardião, né?
nós temos o anjo da guarda, mas temos o nosso Pai Celestial, que da sua morada, ele contempla todos os moradores da terra, e ele está conosco em todas as situações, né? E ele estava com Paulo ali, naquela fortaleza, naquela prisão, né? Ele não estava indiferente ao que Paulo estava passando, a situação de Paulo. Então, ele estava ali para confortá-lo. Diz aqui, né, que naquela hora da escuridão, de escuridão, na pergunta 4a, diz: naquela hora de escuridão, o Senhor não se esqueceu de seu servo. Ele o havia protegido da multidão assassina no pátio do templo. Estivera com ele perante o conselho do Sinédrio. Estava agora com ele na fortaleza, e revelou-se a fiel testemunha em resposta às fervorosas orações por orientação. Então nós vemos que Deus, ele nos conforta. Não vamos esquecer do apóstolo Paulo, né, tendo essa experiência com Deus. E outros tantos, né, que tiveram também a sua vida confortada e cuidada por Deus, né? Vemos a história de Davi, né, o quanto que Davi fugiu, né, de Saul, e Deus o preservou a vida, cuidava dele, né? Cuidou dele durante 15, 20 anos. Ele ficou fugindo de Saul e Deus conservou a sua vida. Explique a diferença de atitude entre o tribuno romano e os judeus. Nós vimos ali, né, uma coerência do tribuno romano, né? Enquanto que os judeus, professando servir a Deus, eles estavam sendo manipulados por Satanás. E agora nós vemos que o próprio tribuno, né, Cláudio Lisias, ele não viu em que ele pudesse condenar a Paulo. Então ele mandou ele imediatamente para o governador Félix, para que ele pudesse ser protegido daquela armadilha, né, daquele plano maligno que os próprios conterrâneos de Paulo, né, estavam agora planejando contra a sua vida, intentando matar ele, né? Então nós vemos, explica a diferença de atitude, essa, né? A coerência que houve da parte do tribuno, Cláudio Lisias, e a incoerência que estava havendo, né, da parte dos judeus. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que nós possamos ser pessoas justas, né? No sentido de não perseguirmos ou julgarmos as pessoas simplesmente porque nós não concordamos com elas naquilo que elas professam, o que elas vivem, né, o que elas falam, mas que nós possamos, né, ter o amor de Cristo no nosso coração, né, que possamos ser justos como esse tribuno foi. Ele foi justo, ele não temia Deus, né, e ele era pagão, mas ele foi justo, né, com Paulo. Então que nós possamos trazer essas lições, puxar todas essas lições que nós tivemos, né, esses exemplos que nós tivemos nessa lição para nós, né, para que nós possamos não negar a Cristo, né, e não possamos julgar as pessoas, né, pelo que elas creem diferentemente de nós, mas que se elas precisarem de nós, né, nós possamos ser justos, né, possamos estender a mão para essas pessoas, como Paulo teve a ajuda, né, de pessoas que não serviram a Deus. Esse é o meu desejo, né, para mim e para vocês, e que nós possamos eternizar, né, mais uma lição da Escola Sabatina em nossas vidas, e que possamos viver, né, essas lições, não somente estudá-las, mas viver na nossa vida, tá bom? Feliz sábado para vocês, né, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam em nossos corações hoje e sempre. Amém.